Boa noite a todos. Antes da gente iniciar, só queria dar dois recadinhos bem importantes, que a gente sempre fala dos estudos e da importância dos estudos, né? Que a gente tem um grupo de estudo na terça-feira, presencial, e também online na sexta-feira. E agora, então, abrimos um grupo de estudo no sábado, presencial. Retomamos, né? Porque a casa iniciou com o estudo nos sábados do Evangelho. Então, nos sábados à tarde, depois da exposição das 15 horas, às 16 horas, a gente tem o grupo presencial de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aberto a quem quiser participar, fica o convite a todos. E temos também uma outra atividade que começamos essa semana, que é o Evangelho no Lar online. Então, a gente está se reunindo às 9 horas da noite e a gente faz uma leitura do Evangelho, a prece, né? Meia hora, não é muito demorado e a gente deixa Jesus entrar no nosso lar, fluidificar nossa água, né? É bem importante a gente fazer essa atividade em casa, para a harmonia da família do nosso lar. Fica o convite, então, a todos, para quem quiser participar. Vamos, então, fazer a nossa prece para a gente iniciar a nossa exposição da noite de hoje. Elevando o nosso pensamento a Deus, agradecemos a espiritualidade amiga pela vida, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo trabalho que dignifica o nosso viver. Te agradecemos, Senhor, por tantas oportunidades de aprendizado e de crescimento que todos os dias nos são oferecidas. Que possamos compreender as lições que a espiritualidade amiga nos deixa, que possamos deixar brotar o amor em nossos corações. Que a paz e a luz se mantenha conosco. Que assim seja. Então, estamos na semana de comemoração do Dia das Mães. E essa exposição ela vem prestar também uma homenagem a todas essas mulheres guerreiras que dedicam tanto do seu tempo, né, a seres queridos, aos filhos. Então, vou contar aqui, começar contando a história de como surgiu o Dia das Mães. Talvez alguns conheçam, talvez outros não, mas o Dia das Mães ele foi idealizado por Anna Jarvis. Era uma idealista, uma ativista social norte-americana, que ela se comprometeu com a sua mãe. A mãe dela ela trabalhou na Guerra Civil Americana, ela teve uma atividade comunitária muito forte, ela auxiliava quem estava doente, ela auxiliava quem estava passando fome, porque foi uma guerra muito sofrida. E a mãe dela, então, teve esse papel fundamental, e no leito de morte, a Ana, então, prometeu para a mãe dela que ela ia fazer algum movimento para que a sociedade conseguisse perceber a importância da maternidade, né? Porque ela não era vista como algo importante, era algo trivial, algo básico, né? Ninguém percebia assim como uma mãe é importante na vida de um filho, qual a diferença que faz ter uma mãe próxima ou não. E aí, então, em 1907,
ela organizou uma celebração na igreja que ela frequentava lá nos Estados Unidos e ela enviou 500 cravos brancos para serem distribuídos naquela missa como uma doação de ternura, como uma forma de aproximar as famílias e dar um pouquinho de ternura, um pouquinho de amor. E foi muito bem aceito, né? E aí nos anos seguintes se repetiu a mesma celebração, ela continuava enviando aquelas flores e lá em 1914, então, já foi oficializado pelo governador do estado da Virgínia o Dia das Mães como sendo o segundo dia, o segundo domingo do mês de maio. Já ficou oficializado. E esse movimento foi crescendo. E como tudo no mundo, ele acabou se mercantilizando. E lá em 1932 ela deu uma declaração se dizendo um pouco frustrada, porque apesar do movimento que ela iniciou ter ganhado uma amplitude muito grande, ela viu que ele tinha virado meramente comercial e que o objetivo dela não era esse. Que o objetivo dela era fazer com que as famílias se unissem e compreendessem que a maternidade, a importância da maternidade e como uma mãe é importante para um filho. Como a ternura, o afeto que as mães dedicam aos filhos é salutar na criação de qualquer filho, de qualquer criança, até ele se tornar adulto, até, né, o fim da vida. E aí hoje, como uma forma de tentar reproduzir esse gesto de doação de amor e de ternura dela, a gente vai deixar aqui, para as mães que estiverem aqui, uma florzinha. É uma flor que é parente do cravo, né? Não é branco, ele é colorido, ele é daqui da nossa região. O nome dele é tagetes. E ele não está cortado, ele está plantadinho para que cada mãe possa retornar ao seu lar e com todo o seu amor plantar essa florzinha e aí ela com rega, com amor, ela vai brotar, florescer e multiplicar. E que seja multiplicado não só a flor, mas o amor dentro dos seus lares também. Aí fica também a sugestão ali do Edson, tem do nosso colega Edson aqui, tem uma mensagem que está nesse livro aqui, da Eulália Bueno, que foi trazido pelo Hélio Ribeiro, que esteve aqui conosco há 15 dias, Anjos Tutelares. É lindíssima essa mensagem. Então fica o nosso presente para as mães. Mas a noite de hoje é para a gente entender, né? E comentar um pouquinho sobre a importância da maternidade. E aí, essa exposição eu tirei desse livro aqui, é do Clube do Livro. Quando eu comecei a ler ele, Nos Passos do Mestre, o segundo capítulo, ele fala de amor maternal. Ele é encantador. Quando eu li ele, eu disse, nossa, eu vou ter que levar isso para uma exposição. Então, queria dividir com vocês, olha o que a Janete de Azambuja Correia nos traz nesse livro. Algumas passagens eu copiei aqui nos slides e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Ela diz, os filhos que Deus lhes concede para as mães, né, por empréstimo, são remédios salutares para as nódoas do egoísmo. Aí a gente vê, né, isso aí é uma complementação ao que o Livro dos Espíritos nos responde na questão 582, que a maternidade, a paternidade é uma missão de todo pai, de toda mãe. Quando o espírito reencarna, como esse ali, frágil, ele precisa de amor, precisa de proteção. Só que ali dentro tem um espírito milenar que está vindo resgatar débitos do passado. E ele encontra na mãe
o seu porto seguro. É o aconchego para essa alma endividada. É o medicamento mais eficaz para a cura das feridas desse espírito. E a mãe é que dá esse remédio para o espírito. E ao mesmo tempo, o filho é um remédio para o egoísmo daquele espírito que está na mãe. Porque ela está se doando. Ela está doando o que ela tem de melhor para outro ser. Então, todo espírito que habita o corpo de uma mãe, ele vai se depurar, ele vai ser auxiliado para tratar essa mazela que tanto nos aflige, que é o egoísmo. A abdicação de si mesma em prol dos filhos produz na mulher a condição necessária para a evolução sentimental e ao desenvolvimento da mais pura empatia e do mais elevado sentimento de amor que a gente tem entre os humanos. Isso que a Janete nos diz. E ela nos fala também que as mães da terra, quando ministram conselhos com sabedoria e boa vontade, são ecos da voz de Deus. Olha que bonito isso, né? Quando tem no lar uma mãe que se doa, que se importa com o filho e que abdica de pequenos prazeres para que o filho possa alcançar recursos melhores, educativos, afetivos, toda a família ganha com isso. Toda a família se envolve naquele amor. Isso normalmente é um trabalho que, né, é iniciado pelas mães. Mas também a gente encontra mães que displicentemente, né, elas não dão muita bola para essa missão. Quando a mãe é arredia e egoísta, voltando-se para as próprias necessidades, os filhos crescem no deserto árido do desinteresse e da falta de cuidado. Quantas situações assim a gente encontra, né? O filho querendo atenção, mas eu tenho coisas mais importantes, eu tenho as redes sociais para alimentar, por exemplo, né? A gente vê que a gente, como ser humano, a gente perde muitas oportunidades preciosas pela ilusão de estar exercendo uma certa liberdade, né? Então a gente dá essa liberdade para os filhos, mas na verdade a gente está deixando eles soltos, sem rumo. Cadê o pouso seguro? Cadê a orientação firme que dá segurança para o filho? Numa situação assim, a gente acaba se perdendo. Ela complementa ainda que há mães que se destacaram na maternidade ao longo dos tempos, preocupando-se sempre com os filhos em primeiro lugar. Maria foi o maior exemplo, que se doou com tamanha devoção, com tamanha abdicação, e sofreu muito, principalmente quando ela vê o filho partir antes do que ela gostaria. Mas a gente vê também muitas outras mães que permanecem anônimas, mas que também fazem trabalhos belíssimos, como as mães que trabalham em casa, cuidando dos filhos, aquelas que saem e passam o dia no trabalho, às vezes atrás de um computador, mas que o coração está lá na escola com o filho, né? Quando a gente tem que deixar os filhos na escolinha, é difícil, né? E quando volta para casa, então tem aquela jornada dupla. É um trabalho muito grande. Isso que a Ana dizia, que não era reconhecido. Então, toda vez que uma mãe trabalha de sol a sol, seja onde for, para sustentar os filhos, é a esperança da humanidade renovada. E agora eu vou trazer, eu até não ia colocar essa, mas eu tive que resgatar. A Janete, ela nos diz isso, que ser mãe na doença física ou mental é um desafio que somente as almas que creem em Deus conseguem vencer.
pois ver sofrer o seu maior amor é a maior das engrenagens de dor que lhe pode ser oferecida. Uma oportunidade de evolução, de aprendizado, de crescimento. E aí, quando uma mãe está numa situação dessas, a dor é tão forte, tão pungente, que a prece dela, como diz o Chico, as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Porque tamanha é a devoção, tamanha é a fé que uma mãe dessas tem para querer ver o seu filho curado, que a espiritualidade vem em atendimento. E tem a questão dos limites também, que ensinar limites também é amar. Aquela questão da liberdade, né? Os filhos não podem viver soltos, eles precisam de regras, de limites. Mas isso requer paciência e dedicação. É trabalho para a família dar limites para um filho. Mas quando uma família está passando limites para o filho, ela não está transmitindo somente valores ou velando pela segurança do filho, mas ela está dotando este filho de capacidade de discernimento moral e ético para que ele possa futuramente aplicar nas suas escolhas, no seu caminhar. E eu queria trazer uma história que fala de amor e de renúncia. Está ali no livro Vivências do Amor em Família, do Divaldo. É o Divaldo que conta essa história para nós. E ele conta com todo o coração, com toda a sensibilidade dele. Espero que eu consiga transmitir ela de uma forma agradável para vocês, não tão triste, mas vamos ver assim, ó. Essa história, ela é permeada por muitos sentimentos e por uma situação, por um contexto de muito preconceito racial e social que se vivia na época que o Divaldo viveu isso. Então, foi lá pela metade do século passado, século XX ali, né? Onde lá na região da Bahia existiam muitos negros e a maioria dos negros, então, eles eram de uma classe mais pobre. E olha o que ele vem contar. Um belo dia, ele estava numa atividade de passes. Ele estava lá concentrado. E aí, quando ele abriu os olhos, ele viu no meio da plateia uma luz muito grande. E era muita gente na plateia. E ele via que aquela luz descia sobre uma senhora negra. E era tão grande aquela luminosidade, e ele vai buscar ela. Ele vai conversar com ela. E aí ele diz, a senhora poderia, né, pergunta quem ela é e convida ela para vir trabalhar na terapia dos passes. E ele dá o evangelho para ela. Ela é analfabeta, mas ela não fala nada, ela ficou com vergonha. Mas levou o evangelho para casa. Ela foi, fez o Mobral, que era na época, né? Era o nosso EJA de agora. Ela aprendeu a ler, ela voltou para a casa espírita e começou a trabalhar nos passes. E estudou a doutrina espírita e ela se vê encantada pela doutrina. Mas ela é muito fechada, assim, ela não se abre com ninguém, só com o Divaldo. Mas ela nunca contou nada, nenhuma particularidade da vida dela. E lá pelas tantas ela adoece com tuberculose. E aí alguém vai chamar o Divaldo porque ela está desencarnando. E aí quando o Divaldo chega na região dos Alagados, lá de Salvador, uma região bem pobre, ele chega, ele se depara com ela bem doentinha na cama. E ela diz para ele, Divaldo, eu preciso te contar uma história. A história da minha vida, porque eu sei que está no fim dos meus dias.
e ele escuta toda a história. E aí ela conta, então, que ela, quando jovem, ela era uma negra muito bonita e ela trabalhava desde menina lavando roupa para fora. Ela teve um namorado e, apaixonados, ela engravidou e ele não admitia nem que o filho fosse dele e ele queria que ela tirasse, né, abortasse. E ela se negou a abortar. E aí então ele disse, bom, se tu não abortar, eu vou embora. E ela resolveu então ter o filho sozinha. Ela teve que trabalhar por 2. Então ela começou a vender acarajé no centro da cidade. Então, além de lavar roupa, ela vendia acarajé. E ela ficou tão especialista no acarajé que vinha gente de toda a capital ali para comprar o acarajé dela. E o filho ia crescendo. E ele era um menino bem curioso. E aí ele disse, mãe, eu quero estudar. Naquela época não era muito comum, né? Tanto que ela era analfabeta e aquilo, até aquele momento não tinha incomodado ela. Tá, daí ela colocou ele na escola pública, ele começou a estudar e, né, estudava muito dedicado e lá pelas tantas ele veio e disse, mãe, eu quero ser médico. Mas meu filho, ela disse, como é que uma vendedora de acarajé vai ter um filho médico? Ah, mãe, mas eu vou conseguir, eu quero ser médico. E aí ela disse para ele, tá bom, meu filho, se é o teu desejo e tu realmente vai se dedicar, nem que eu tenha que dissolver as minhas mãos de tanto lavar roupa, tu vai ser médico. E aí ele faz o vestibular para medicina, terrivelmente concorrido, ele passa e ele entra na faculdade de medicina. E aí, um belo dia, ela estava lá vendendo acarajé, e aí passa um senhor e vai comprar o acarajé dela, e ele disse, eu venho de lá do outro lado da cidade, tenho que sair da faculdade de medicina para vir aqui comprar o teu acarajé, mas vale a pena. E aí ela viu, da faculdade de medicina, o filho dela estava estudando lá. E aí ela pergunta, mas o senhor conhece um moço? Ele é meu afilhado. Ela não quis dizer que ele era filho dela, porque senão ele iria passar vergonha. E aí ela disse, como é que ele é? Ele é bem negro, assim, ele tá sempre com um jaleco bem branco, porque ela deixava as roupas brilhando. Aí ele disse, sim, é o Mosca Branca. Chamavam assim. Aí ela disse, é meu afilhado. E como é que ele vai? Ele vai muito bem, muito dedicado. E aí, será que o senhor não teria, assim, talvez no seu consultório, um lugar para ele trabalhar? Ele lembrou que o rapaz era bem dedicado e disse, manda ele vir falar comigo. E ele foi falar com esse professor e o professor realmente empregou ele antes dele estar formado na clínica dele. Imagina assim, ele já começou a trabalhar na área antes de estar formado. Isso é muito bom, maravilhoso, né? E quando ele se formou, ai, que alegria, o dia da formatura. Aquela mãe tava com o coração a mil. Ela se comprou um vestido, um sapato de salto e um anel de formatura para dar para o filho. Porque o filho era tudo na vida dela. Aí ela nunca tinha andado de salto. Ela andava, pegava aqueles sapatos, andava dentro de casa para ensaiar, porque ela não queria passar vergonha quando ela estivesse desfilando com o filho lá na formatura. E aí o filho chega em casa e ela estava, né, se arrumando. E aí ele disse, mãe, posso te pedir uma coisa? Claro, meu filho, é o dia da formatura, peça o que você quiser. Eu gostaria que você não fosse a minha formatura. E ela fica assim, tá, tudo bem, se você não quer, eu não vou. Eu sei, ele disse que talvez é muita gente de outra classe social e talvez eles vão te humilhar e eu não quero que eles humilhem você. Claro que, no fundo, ele tinha vergonha da mãe. Por a mãe ser uma lavadeira vendedora de acarajé.
Lá dentro, no coração dela, a dor consumiu. Ela engoliu em seco e ela disse: não te preocupa, meu filho. Eu nem queria ir mesmo. Olha, eu nem tenho roupa para ir, nem tenho sapato. Acho que eu não sei andar nesse sapato alto mesmo. Eu vou ficar em casa e vou ficar bem. E ela ficou em casa. Mas antes dele sair, ela foi lá, pegou o anel de formatura e deu para ele. E aí ele disse: mãe, eu possivelmente não vá mais voltar aqui, porque eu vou me casar com a filha do professor e eles não podem vir aqui, eles nem sabem que eu moro aqui, então talvez eu não apareça mais aqui. Mas eu vou te deixar um talão de cheques para te não passar necessidade. Ela não sabia o que era aquilo. E ela disse: meu filho, eu sou analfabeta, leva esse papelzinho contigo porque eu não preciso dele. E ele se foi. E aí, então ele se casa com a filha do professor e nunca mais ele aparece lá. E aí ela diz para ele, lá, quando ela tá na cama, já desencarnando: ninguém pode imaginar, Divaldo, tudo o que eu sofri. Se não fosse o espiritismo e a caridade que ele me ensinou a fazer para os outros, eu não sei se iria aguentar todo esse tempo de saudade. Eu sei que o meu filho é um ingrato, mas eu o amo tanto. Sei que eu estou morrendo e que o meu filho vai procurá-lo. Então, quero que você diga a ele que eu nunca guardei mágoa. Diga a ele que eu o amo. E aí, o Divaldo continua, ele coloca isso para nós. Essa mãe realmente enfrentou todos os obstáculos, mas ela conseguiu alcançar o êxito na sua encarnação, porque ela conduziu o filho amado a um rumo seguro, mediante o despertar da consciência entorpecida daquele homem imaturo. O filho realmente procura o Divaldo, conhece a doutrina espírita, conhece o trabalho da Mansão do Caminho e reconhece o tamanho da sua ingratidão. E aí ele se torna espírita, utilizando da medicina, que era o que ele sabia fazer, em prol do próximo. O Divaldo nos diz que essa explicação, ela não isenta este filho da responsabilidade pela postura ingrata que ele teve, mas ela demonstra a grandeza imensurável do amor de mãe. Eu sei que é uma história triste, mas ela ressalta aos nossos olhos aonde pode chegar o amor incondicional de uma mãe. E nós precisamos agradecer todos os dias pelas nossas mães, pelos nossos portos seguros, por aquela que nos acolheu nesta vida, que, claro, teve seus erros como qualquer ser humano, mas que, sem dúvida nenhuma, toda mãe faz sempre o melhor para o seu filho. E que cada um de nós possa sempre demonstrar essa gratidão do fundo do nosso coração. E aí o Divaldo deixa um recadinho para nós que eu queria deixar aqui. Quem ainda tiver a sua mãe na terra, aproveite a oportunidade para homenageá-la sempre, mesmo que seja com apenas um sorriso, porque o mais importante não são os objetos materiais que ficam e desaparecem com o tempo. Preste a sua homenagem com algo que verdadeiramente pertença à sua intimidade, com uma frase do fundo da alma. Não espere que a oportunidade desapareça. Corra até ela e diga que a ama. Às vezes é tão difícil de dizer, mas é tão agradável de se ouvir. E se puder, não economize e diga ainda: mãezinha querida, eu amo você. Fica o nosso recado e a homenagem para todas as mães que se dedicam integralmente
aos seus filhos. Vamos então à nossa prece e depois para o trabalho dos passes. Te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos. Te agradecemos pelas mães que nós temos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que elas representam nas nossas vidas e te pedimos que ilumine o caminho de cada uma delas, dando-lhes saúde, fé, força e perseverança. E a nós pedimos muita luz para que possamos ser gratos o tempo inteiro. Que assim seja.